Fragmentos do itinerário contemplativo da história da Sagrada Paixão do Padre Luís de La Palma. 10º dia. Sobre o dia, a hora e outras circunstâncias da crucificação do Senhor. Os sagrados evangelistas dizem que crucificaram o Senhor quando ele chegou ao Calvário. Embora isso seja verdade, convém averiguar as circunstâncias mais prováveis desse mistério para auxiliar a nossa meditação. Em primeiro lugar, quanto ao dia. É certo que o Senhor foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou no 3º dia, no domingo. São Gregório Nazianzo afirma que todo o mistério da cruz corresponde maravilhosamente ao pecado do primeiro homem. Uma árvore foi posta contra outra árvore e uma mão contra a outra. Tendo Adão estendido a sua mão para a árvore proibida, o Salvador estendeu as suas para serem cravadas na árvore da cruz. As mãos que se estenderam com fortaleza contra a mão que se estendeu com impulsividade. As mãos que estavam presas e encolhidas com os cravos contra a que estava solta, desatada e negligente. As mãos que se estendiam para abraçar, reunir e acolher em si toda a terra contra a que desterrou Adão do paraíso. Assim, ao ser levantado ao alto, colocou-se contra a queda, o fel contra o gosto, a coroa de espinhos contra a soberba e a morte contra a morte. São Gregório mostra como o Senhor, em sua paixão e morte, desfez o caminho pelo qual Adão nos conduzira à morte, e como, pelo mesmo caminho, na direção oposta, ele nos restituiu a vida. Adão foi criado no 6º dia, uma sexta-feira, e permaneceu por 8 dias no paraíso. E na sexta-feira seguinte, por causa de sua desobediência, foi desterrado. Assim, o Senhor quis reparar o pecado do homem no mesmo dia em que ele foi criado, ganhá-lo no mesmo dia em que ele se perdeu, e abrir as portas do céu no mesmo dia em que ele foi desterrado do paraíso. Embora as palavras dos evangelistas aparentemente contraditórias sejam interpretadas de diferentes formas, é certo que o Salvador foi crucificado pouco antes do meio-dia. Esse momento pode ser de fato chamado de hora terça e também de hora sexta, ou quase meio-dia, pois os judeus dividiam as horas do dia, do nascer ao pôr do sol, em 4 partes, e cada parte corresponde a 3 horas, de acordo com a nossa contagem. Do nascer do sol até as 9 horas do nosso relógio era a primeira hora. A partir das 9 até o meio-dia era a hora terça. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, a hora sexta. Como a hora terça ia das 9 horas até o meio-dia e o Senhor foi crucificado antes do meio-dia, São Marcos estava certo ao dizer que era a hora terça quando o crucificaram. Assim, chegaram bem antes do meio-dia ao Calvário e deram início à tarefa da crucificação. Quando Pilatos sentou-se para dar a sentença, seriam 11 horas no nosso relógio, ou mais um pouco, faltando pouco para o meio-dia. São João disse que era quase a hora sexta, quando Pilatos deu a sentença. Como os judeus já tinham tudo preparado e se apressaram no caminho, requisitando o Cirineu, chegaram ao Calvário e crucificaram o Senhor antes que terminasse a hora terça. São Marcos declarou-nos 2 coisas importantes. A primeira, que o Salvador esteve pendente na cruz antes de morrer, da 6ª hora até a 9ª hora e um pouco mais, o que corresponde a mais de 3 horas em nosso relógio. A segunda refere-se ao pouco tempo que durou todo o processo do Senhor. Mesmo tratando-se
de um julgamento sério, com tantas circunstâncias e dificuldades, não durou mais do que 6 horas. Eram mais de 6 horas da manhã, quando os chefes dos sacerdotes e os sacerdotes e todo o conselho fizeram a primeira acusação diante de Pilatos. E não passava de meio-dia, quando a sentença foi declarada e executada. É verdade que, por causa de sua humildade e silêncio, foi julgado precipitadamente e, como ele não resistiu, foi condenado sem direito de defesa e ilegalmente. Mas por que mencionamos a sua resistência se sabemos que o Senhor desejava mais a morte do que seus inimigos desejavam matá-lo? E se ele não quisesse morrer, nenhuma força humana seria capaz de levá-lo à morte? Era ele quem tinha pressa. Sobre a cruz, sabemos que era feita de madeira tosca, não era lavrada e nem tinha acabamento, e em nada se distinguia das cruzes dos ladrões, tanto que quando a rainha Santa Helena as encontrou, foi preciso um milagre para diferenciá-las. O milagre da identificação. A tradição narra que as 3 cruzes foram levadas, cada uma a 3 mulheres gravemente enfermas. Nada aconteceu a 2 mulheres com as 2 cruzes que lhe foram levadas, mas a terceira, ao tocar na terceira cruz, foi milagrosamente curada, identificando-se como a verdadeira cruz. Alguns acreditam que ela era feita com apenas 2 pedaços de madeira, um atravessado no outro, com uma parte acima da cabeça, ou sem ela, como geralmente pintam as cruzes dos ladrões, pois todas eram iguais. Outros acrescentam um pequeno tablado ou madeiro no mastro vertical da cruz para apoiar os pés de Jesus, onde os teriam cravado. É possível que tivessem o costume de colocar esse apoio para aliviar um pouco o condenado e para dar mais praticidade aos executores. Contando com o apoio e com o letreiro colocado na cruz, ela era composta por 4 peças diferentes. Há quem diga que a cruz foi feita somente com uma peça, ou seja, cortaram os ramos de uma árvore tosca e nodosa, deixando somente os que estavam no alto, nos quais se cravaram as mãos, sem apoio para a cabeça, e que o letreiro ficou atado e pendente entre esses ramos. Também não restam dúvidas de que o Senhor foi crucificado com cravos. São Tomé, depois da ressurreição, disse: "Se eu não vir em suas mãos os sinais dos cravos e não puser meu dedo no lugar dos cravos", mas há dúvidas quanto ao número de cravos. Acreditam ser mais provável que tenham sido 4, todos feitos do mesmo material e com o mesmo tamanho, e que cada pé foi cravado separadamente no suporte que servia de apoio para os pés. O mais provável é que os soldados, embora tenham tirado as vestes do Senhor para crucificá-lo, não tenham retirado a coroa de sua cabeça. Quanto ao modo como crucificaram o Senhor, há diferentes pareceres. Os mais prováveis afirmam que primeiro levantaram a cruz e a fixaram em seu lugar, pois seria muito difícil levantá-la com o Senhor crucificado nela, e depois com andaimes ou escadas suficientes para que subissem o Salvador, os ministros e os verdugos, no alto e à vista de todos, crucificaram-no. E coincide com o que muitos santos dizem, que o Salvador subiu à cruz. Provavelmente colocaram Jesus na cruz da mesma forma como retiraram o seu corpo dela, em pé, com a ajuda das mesmas escadas. Há ainda outro fator que reforça esta suposição. Todos os conhecidos do Senhor e as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia estavam nesse momento um pouco afastados. Entre elas estava a Maria Madalena e as demais Marias que costumavam acompanhar a Virgem. Nesse momento, mais que em outro qualquer, é provável que a Virgem não se tenha separado delas e, ao chegarem ao monte enquanto crucificavam o Salvador, também permaneceram um pouco afastadas para fugir da zombaria do povo furioso e também para aliviar um pouco a dor. Portanto, tendo a Santíssima Virgem saído de seu recolhimento, à custa de grande sofrimento,
movida por Deus e pelo seu desejo para ver com seus olhos o que meditara e contemplara durante toda a sua vida, ela somente aceitaria permanecer afastada no momento da crucificação se pudesse ver de seu lugar o que estava acontecendo. Assim, tudo indica que ele foi crucificado no alto para que pudessem vê-lo os que estavam longe. E se foi assim, o que é mais provável, ainda que o Evangelho não o especifique, a história aconteceu, conforme veremos no próximo capítulo. Jesus, uno o meu sofrimento ao teu, recebe tudo por amor e pela salvação das almas. Amém.